Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao Templo da Dimensão dos Princípios, onde iremos trabalhar o despertar das suas potencialidades. E o assunto de hoje é Caminhos do Tao. Vamos falar sobre relações saudáveis e como diminuir ansiedade e depressão nesses tempos de coronavírus. Bom, gente, primeiramente, quando falamos em Tao, o Tao que vem do taoísmo, ele visa o caminho natural. Então, Tao seria essa representação da totalidade do universo, né, de tudo que a gente conhece, tanto no interno, dentro, né, da riqueza dos nossos conhecimentos, quanto externo, aquilo que a gente não conhece, que está ali no cosmos, as forças visíveis e invisíveis, o Yin, o Yang. E é isso que eu quero começar a falar com vocês, dessa relação entre Yin e Yang, para a gente começar a aplicar isso e entender como que a gente vai melhorar os quadros de ansiedade e depressão, melhorando também as relações consigo mesmo, relação com o próximo e a relação com a natureza, com o natural. Primeiro, esse símbolo aqui, que todo mundo pensa que chama-se Yin Yang, chama-se Tai Chi. Tai Chi significa os dois grandes opostos. Então a gente tem a parte branca representando o Yang, a força, né, a força de realização, né, o movimento, o mais rígido. E você tem o Yin que representa o sutil, o macio, a intuição, né, aquele que acolhe. Então aqui a gente tem o céu e aqui tem a terra. E dentro do céu está inserida a terra e vice-versa, dentro da terra o céu. Não tem um Yin sem Yang, um Yang sem o Yin. Mas para a gente simplificar, eu vou dar um exemplo para vocês que eu vi na palestra ontem do monge Kanalonga. Ele é mestre taoísta, né, da sociedade brasileira, sociedade aqui paulista de taoísmo, né? O pessoal vem de fora para estudar esse monge. Eu sempre acompanho as palestras dele. Quando, né, às segundas-feiras não tínhamos entrado em quarentena, sempre ia lá fazer as meditações, escutar as reflexões, Caminhos do Tao. Então está aí disponível para todo mundo online procurar, Wagner Kanalonga, Sociedade Taoísta de São Paulo. E ontem ele falou sobre relações saudáveis e gostei muito do exemplo que ele deu, que é essa questão de retroceder e avançar. Olha que interessante, a gente tem aqui no símbolo Yang, ele aqui avançando no Yin. Você vê que ele avançou e o Yin retrocedeu. E depois inverte. O Yin avança e o Yang retrocede. Ou seja, nas relações a gente vai ter que aprender, principalmente nessa fase que estamos mais em casa, estamos mais recolhidos, avançar e retroceder. Ou seja, a gente está aqui, né, no mesmo espaço, uma hora você vai ter que dar espaço para o outro, outra hora você vai precisar de mais espaço. Então já começa o primeiro passo aí de observação das relações em relação ao que a gente fala de Yin. Outra coisa, todo mundo pergunta muito, né? A gente vai chegar lá na ansiedade e depressão, como trabalhar isso, que isso também são perguntas recorrentes e também foi discutida ontem, eu adorei, né, na palestra Relações Saudáveis. Tem lá o pessoal que quiser, vai lá no Taoísmo Online, que vocês veem as palestras lá do monge Kanalonga, o Tao de cada dia, para quem quer aprofundar mais na filosofia e refletir mais, né, sobre os assuntos pertinentes dessa rica cultura, que é a cultura chinesa. E aí ele deu um exemplo muito legal também do bem e do mal, do bom e do ruim, que as pessoas perguntam muito, mas o que é bom, o que é ruim, o que é bem, o que é mal? Como que o taoísmo vê, né, essa questão? E essa questão do bom e do ruim, ela fica... Eu vou dar o exemplo da respiração. Você, quando inspira, você está in, então in para dentro. Quando expira, yang para fora. Então in, dentro, ex, para fora, yang. Todo mundo pensa que isso é o Yin na hora de inspirar e na hora de expirar o Yang. Em relação à mecânica, sim.
Agora, em relação ao estado, não. Quando eu inspiro Yan, quando eu inspiro, eu não estou Yin, eu estou Yang, porque quando eu inspiro, eu inflo, Yang, cheio, e quando eu expiro, Yin, vazio. Então, dentro dessa filosofia do Tao, vai depender do que a gente vê que uma coisa é boa ou ruim. A questão é a autorresponsabilidade, sermos autorresponsáveis pelas nossas ações, né? E em relação ao externo também, temos que nos responsabilizar. Mas um exemplo claro é, por exemplo, um cara pega o avião e manda lá no prédio, né? Derruba um prédio. Isso é perverso, é terrível. Só que dentro, né, da cultura do país, né, de quem fez isso, ele não é herói, ele é visto como um salvador. Então, o bom e o ruim ficou relativo a cada cultura, a cada situação, em relação ao que. Então esse símbolo aqui a gente vai sempre analisar em relação ao que a gente está falando, que é bom, que é ruim, que é bem, que é mal. Sim, vai existir. E a relação que eu queria chegar para vocês da ansiedade, a ansiedade é uma situação que a gente está ficando está ficando para dentro, está ficando mais negativo, está começando a entrar no estado que, se aumenta a ansiedade, você vai cair na depressão. Então, como que se a gente está entrando no estado né, no estado mais negativo em relação a isso que eu estou falando, a estado emocional, eu preciso do Yang. Então, o Yang, ou Yang, né, que a gente fala normalmente, é o movimento. Então, você precisa se movimentar. Então, você que está em casa agora, parado, então você precisa achar uma forma de movimentar. Aí você fala, poxa, mas eu não gosto de fazer exercícios. Mas ache o tipo de exercício que é saudável para você. Pode ser um alongamento simples, mexe lá o corpo, direita, esquerda. Eu tenho mesmo, né, no meu canal, tem vários vídeos dando dicas. Tem um monte de gente dando dicas de yoga, né? Tem linhas e linhas de trabalho, tem para quem gosta de ginástica, treino funcional. Tem diversos profissionais fazendo trabalhos, então em algum você vai se enquadrar. Tem as minhas aulas de Tai Chi Chuan, que eu dou toda terça no canal do YouTube, às 7 horas da noite. Eu dava essa aula voluntária na praça, às 7 horas da manhã, toda quarta. E agora, com né, a quarentena, eu estou dando essas aulas às terças-feiras, 7 horas da noite. Então é uma opção, tem várias opções, gente, mas precisa se movimentar. Precisa se mexer, e esse Yang vai neutralizando esse Yin para você mudar seu estado de ânimo. E tudo também depende do que a gente põe para dentro, né? A nutrição, já que a gente está falando dentro e fora, sim, prestar atenção na bioquímica, no que você coloca para dentro, que isso vai mexer na química do cérebro. A medicina funcional, o Dr. Mark Hyman fala isso também. Então preste atenção nos alimentos que você coloca. Evite açúcares em excesso, chocolates processados, alimentos processados, com condimentos. Então, tenha um hábito alimentar mais natural, alimentos que vêm da terra, né? Batata doce, cará, inhame, cenoura, beterraba, gengibre, proteínas, vegetais, castanhas, nozes. Depende se for vegetariano. Se não for vegetariano, procure comer carnes magras, frango. Cuidado, tente procurar um frango de melhor qualidade por causa da parte hormonal. Essa é uma questão muito problemática. Então, melhore a nutrição, melhore a hidratação, né? Melhore a respiração. Respire melhor. Então, quem está muito não adianta falar, vai lá e respira, porque a pessoa vai ficar mais deprimida. Então, ela precisa de movimento, Yang, ela precisa mexer, precisa direita, esquerda. E aí você vai conseguir melhorar esse quadro de ansiedade e depressão. Principalmente para a terceira idade, também nessa fase que fica muito sozinha, estava acostumada a ir na padaria, comprar lá seu pãozinho e comprar seu jornal, e está tendo que ficar mais em casa. Essa ferramenta maravilhosa também nos conecta, né? Celulares, reuniões do Zoom, né? Skype. Então são formas de nos reinventarmos. E é a mesma coisa quando vocês me perguntam da relação com a pandemia, coronavírus. Ele é bom ou ruim? É bem ou mal? Depende, porque a parte
ruim de tudo isso é tanta gente, tantas pessoas próximas, né? No meu caso também, no caso de tanta gente, a gente perdendo para essas pessoas próximas, economia, né, fica destruída, tanta coisa ruim e tanta coisa boa também, pessoas se conectando, a gente já vê níveis de poluição já diminuindo, a gente vê o céu já ficando com colorações diferentes, né, a gente já vê uma transformação na natureza e algum aprendizado tem, né, em tudo isso. Se isso está acontecendo é porque a humanidade precisa passar por esse processo, independente disso ou daquilo, de conspirações ou não, mas é algo que a humanidade tem de aprender a cuidar mais da natureza, a cuidar mais do próximo, né, a desenvolver esse amor aí dentro do coração, acender essa chama, né, expandir sua consciência. É um chamado, né, para a mudança, para a transformação. Espero que vocês tenham gostado. Para quem está precisando de exercícios, no canal tenho vários exercícios de alongamento, exercícios físicos. Eu tenho o método TDP dos 9 pilares, que é para chamar pessoas que não fazem artes marciais, que gostam de esportes, enfim, gostam de artes marciais, para vir conhecer o que é meditação, o que é postura, o que é arte marcial, como ela pode influenciar, né, no caminho das virtudes. Você trabalhar seu guerreiro interno, buscar sua guerreira interna, buscar seu mestre interior, seu eu interior. É isso que a gente faz. Tem um trabalho na escola de Kung Fu, né, ao qual eu estudo lá com os mestres argentinos, e tem lá o nosso mestre chinês, que fica China e Argentina, né, e os mestres da Argentina vêm ver aqui, ó, o monge Canalonga nas suas palestras. Então quem está aqui em São Paulo, né, logo vocês vão estar podendo ir lá, ou agora online. Aproveite todo esse conhecimento. Gente, obrigado, até a próxima. Se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários. Gratidão.